tal. Pois é um ambiente que não acrescenta nada, né? Um comportamento que, enfim, não ajuda a nada. Não sei até que ponto também isso pode atrapalhar o Paraná mais do que ele já está. Mas também você tem jogador Pode pôr o Hernan aqui para participar da roda, a gente já chama o nosso repórter. Tá aí, ó. Era um jogador passivo e, entrei, tá legal, saí, tá legal. Também não gostaria de ter esse tipo de jogador no elenco, não. Eu gosto de entender como funciona a cabeça de cada um, né? Ele está insatisfeito ali, ele não pode estar insatisfeito com o desautorizado, né? Tem uma hierarquia. Eu escolho quem entra e quem sai. Lógico. Se você sai me desautorizando, estou chegando agora para ajudar. O Micali foi demitido outro dia. Eu acho que para o Claudinei fica ruim se ele perde... Esteticamente, né? Muitas pessoas entendem dessa forma. Mas como o Grafite, a gente esteve ali dentro, a gente pode também ter outra... Claro. Entendimento. E é o meu entendimento, acho que do Grafite também, que ele saiu muito mais chateado com ele mesmo, com a atuação individual dele, ou que ele não conseguiu ajudar o Paraná dentro do clube, do que propriamente com o treinador. Se tá ruim pro Paraná e pro São Paulo, como caiu o empate, Hernan? Boa tarde. Tudo bem, Vilani? Boa tarde para você, boa tarde a todos. São duas situações diferentes. O discurso da porta do vestiário para fora vai ser aquele de que perdemos 2 pontos, poderia ter vencido a partida, mas o Paraná é um time que está se reconstruindo com uma nova comissão técnica, um time muito difícil de ser batido, principalmente jogando no Paraná, mas o discurso da porta do vestiário para dentro, ele é um pouco mais ríspido, ele é um pouco mais forte, num tom até de cobrança. Por quê? Lá na frente, esse resultado, essa vitória, esses 2 pontos que escaparam aí de São Paulo no Paraná ontem, que batalhou durante todo o tempo da partida e poderia ter vencido com tranquilidade, é aquele discurso de que é o seguinte: lá na frente pode fazer a diferença um resultado que você não conseguiu, que poderia ter acontecido com mais tranquilidade. Então, nesse tom de cobrança e nessa contagem assim daqui para o campeonato até o final, São Paulo, claro, mira o título. Então, nesse sentido, teve a conversa com os jogadores. E agora, desse jogo contra o Ceará, não tem mais ingressos disponíveis nas bilheterias, agora só online, casa cheia, expectativa de bater o recorde de público do Campeonato Brasileiro nesse ano. O São Paulo vai colocar em teste a unidade do elenco que foi se formando ao longo desse Brasileirão com a chegada do Aguirre. Então, esse vai ser o momento de pressão por jogar em casa, torcida querendo o resultado. Vi muita movimentação de torcedor São Paulino ontem bravo com o time de não ter vencido o Paraná, que foi um resultado ruim, um empate. Então tudo isso vai estar lá na panela de pressão que vai ser o Morumbi, e aí o São Paulo vai ter que colocar em prática essa unidade do vestiário, essa unidade entre os jogadores que vem se desenhando, e a gente pode ver depois da chegada do Aguirre, viu, Vilani? Olha, sobre isso, André, o São Paulo emite uma mensagem em uma das redes sociais aqui, até para a gente prestar serviço para o São Paulino que tem a ideia, ou tinha, de ir ao Morumbi. Ainda tem ingresso disponível, mas o São Paulo informa: São Paulinos, não há mais ingressos nas bilheterias e pontos de venda. As entradas que ainda restam serão vendidas apenas online. São elas ainda disponíveis: cadeira cativa apenas para os proprietários, camarotes e cadeiras cobertas. Morumbi, então, já com venda anunciada de 52 mil torcedores. Você tem a carga total, André? Hoje é 65 mil por aí? Bate 64 mil. Bate 64 mil total, com os camarotes, com tudo que eles colocam disponíveis ali, a cadeira, quem é sócio e vai lá e faz valer como dono da cadeira. Então bate 63, entre 63,5 e 64 mil torcedores no Morumbi. Que público, hein? São Paulo e Paraná. Esse horário das 11 da manhã é um sucesso, né, gente? Eu acho que independentemente do jogo, ou do time, ou da posição da tabela, o pessoal gosta. Acordar e ir para o estádio. Né? É um público mais familiar, é muito legal ver esse jogo das 11 horas, porque você vê mulheres, crianças, senhores, senhoras. É um horário família, né? É um horário bem família. Eu me lembro que o primeiro jogo que eu fiz nesse horário foi um jogo do Palmeiras, e na saída eu tô lembrando, pensando que isso foi o Dudu, não foi o Dudu, foi alguém que eu entrevistei assim e tal, para ver o que tinha achado do horário, que não era um horário normal deles jogarem, mas é um horário até de treino, né?
sei lá, começa o treino 10 horas, 11 horas, tá na hora. O problema é todo intensidade, é acordar às 7, ter que comer às 7. Comer, almoçar? Porque é um café da manhã reforçado. Macarrão às 8? Às 7 da manhã? Macarrão, omelete, frango. Caramba. Ele te oferece, porque vai da característica de cada um, né? De como ele ingere o alimento, como ele vai digerir aquilo, como ele está acostumado de fazer. Tem gente que gosta de um café da manhã reforçado, mas tem gente que gosta de comer. Vai no quilo já um dia antes, viu? Mas eu sei que tem gente que gosta de comer. Então tem lá no cardápio, lá tem sempre uma massa, tem um franguinho grelhado, tem um arrozinho, tem um molho de tomate. É um café da manhã bem reforçado mesmo. Mas tem muita gente que viaja como turista também, e quando está no hotel, em casa até come pouco no café da manhã, mas quando está num hotel razoável fora, aí vai no arroz, vai no feijão, que não está acostumado, né? Eu vejo muito isso. Mas aí é para não gastar no almoço, né, Laura? Passear, né? Ainda levam as frutas para o quarto, né? Mas o que o jogador me disse do Palmeiras, assim, que estava muito feliz porque ele ia sair dali para ir para uma churrascaria com a família. Coisa que há muito tempo ele não tinha conseguido, não conseguia fazer num domingo. Depende do resultado também, né, Mauro? Não, senão vai para casa e come um franguinho só. Não ganha não, ver se não vai para casa. Não, o Palmeiras havia ganho esse jogo. Não é rotineiro mesmo. O São Paulo também divulga que já hoje, viu, Hernão, o pessoal fez um café no modelo do jogo de domingo. Quer dizer, desde esta quinta-feira, os jogadores já entraram nessa de comer macarrão, frango, etc. e tal, pela manhã. Eu acompanhei, inclusive, o Instagram da Larissa, que é a nutricionista aqui de São Paulo, e ela já postou lá em Curitiba um café que tinha muita coisa, assim, tinha grelhado, tinha massa, algo semelhante ao que o Mauro Naves comia lá na Rússia durante a Copa do Mundo. Logo cedo ele já batia um prato. O São Paulo tem essa rotina de treinamento, vai ter o trabalho agora, a reapresentação, só o campo para quem não jogou 90 minutos ontem, e também já a adaptação para o horário, vai fazer um treinamento sempre cedo até o horário da partida. A questão da preocupação que existe agora, e o Aguirre vai ter que quebrar a cabeça, é quem vai substituir o Hudson, que provavelmente não vai ter condições. Estava mancando até agora, vai estar sendo reavaliado nesse momento, uma imagem, um exame de imagem mais específico. Não há expectativa de lesão, mas dificilmente ele vai ter condições de jogar no próximo domingo. Aí vamos colocar as opções ali, já que o Lisieiro está suspenso. Quem poderia fazer a dupla ali com o Jusilei? O natural seria o Felipe Araruna, que é um jogador que o Aguirre gosta muito. Tem o Luan, que é da base, subiu agora, mas aí me parece ser um jogo muito grande para o Luan, que é um jogador que está chegando agora e o Aguirre gosta muito. Uma possibilidade, uma terceira opção ou até segunda opção que se desenha é a volta do Rodrigo Caio numa posição que ele jogou aqui nas categorias de base como volante, inclusive também nas seleções de base. Então o Rodrigo Caio, que perdeu completamente o espaço, a zaga está muito bem ajeitada hoje no São Paulo, ele está voltando de cirurgia, aos poucos já está à disposição, pode ser uma possibilidade para o Rodrigo Caio voltar a figurar no time, ele que ainda tem essa possibilidade de deixar o São Paulo até o fechamento da janela europeia. Bom, para a gente fechar, vamos ouvir então o Diego Aguirre, técnico do São Paulo, após o empate entre Paraná e São Paulo 1-1. O entendimento, a interpretação que a gente tem é que o São Paulo deixou escapar 2 pontos. Primer tiempo no fuimos nós, no jogamos como a gente pode jogar e não tuvimos controle da bola, solo 2 situações de marcar gol, mas segundo tempo melhoramos, claro que como não pudimos ganhar, ficamos com essa sensação não de derrota, porque não foi uma derrota, mas com essa sensação de que deixamos escapar 2 pontos importantes. Pois é, Herdan, agora o São Paulo olha para frente. Ontem nas mídias sociais eu via embates entre torcedores que preferiam apoiar o São Paulo apesar do resultado e outros descascando o time, ou mesmo apontando o dedo para o Aguirre, para esse ou para aquele jogador. Parece que o Lisieiro, para muitos torcedores, entrou mal, jogou mal, errou tudo ontem. Mas, enfim, havia esse embate aí entre mais otimistas com a manutenção da liderança e outros mais pessimistas porque viu o Internacional colar no São Paulo. E
tem essa questão que eu até coloquei aqui para vocês, do discurso. A gente viu o Aguirre falando, eu não tinha acompanhado esse trecho da entrevista do Aguirre, falando exatamente de deixar pontos, mas não ter ao mesmo tempo aquela sensação de derrota, já que foi um jogo fora de casa. Mas internamente há sim uma cobrança, e essa cobrança exatamente comparando o adversário direto. O Internacional foi até Salvador e conseguiu 3 pontos. Então, na cabeça da comissão técnica, cobrando os jogadores, o São Paulo tinha que ter feito o mesmo e manter aquela sequência de liderança para ir criando uma casca. A ideia, desde lá do começo, quando o Aguirre chegou e quando começou a mirar a liderança do Campeonato Brasileiro, eu ouvi isso muito aqui no São Paulo. Vamos criar uma casca para jogar fora de casa, independentemente se o adversário está bem ou mal, o São Paulo sempre ser um favorito, ligeiramente favorito, mesmo jogando fora de casa, por exemplo, contra um Grêmio, contra um Cruzeiro, contra um Corinthians, contra um próprio Flamengo. Então, assim, essa construção de um time cascudo, o Aguirre não gostou ontem, porque era para ter ganhado. Então, por isso o discurso fora do vestiário e dentro do vestiário o outro, num tom de cobrança. Então, praticamente, esse jogo de domingo virou obrigação para o São Paulo ganhar. André, muito obrigado. Até a próxima. Reginaldo Lopes aqui, pela hashtag Seleção Sport TV, diz que o São Paulo é previsível, se limita a defender e bola para o Everton correr. Já para vocês verem como está equilibrado. Max Miller diz aqui, em 2006 o São Paulo empatou com o rebaixado Fortaleza e foi campeão. Em 2007 perdeu do péssimo Náutico e foi bicampeão. Em 2008 o São Paulo empatou com o rebaixado Ipatinga e foi tricampeão. Enfim, depende do ponto de vista, a interpretação de cada um.